Você que tiver como se sentar, se colocar numa posição mais confortável na sua casa, na sua empresa, pode se sentar também, por favor. E vamos lá. Uma característica que marca a grande maioria das pessoas é a preocupação. Todos, pelo menos por um momento, durante uma fase, se não a sua vida toda, sempre estão preocupados com alguma coisa. Muitos preocupados em como vão fechar o mês, se a empresa vai conseguir atingir a sua meta, se você, como um vendedor, vai conseguir atingir aquela comissão necessária para você pagar todas as suas contas do mês. Muitos estão preocupados como será o dia de amanhã, se o meu casamento ainda vai existir no dia de amanhã. Muitos estão preocupados com a sua vida, pessoas que estão tomadas por enfermidades, pessoas que foram desenganadas. Meu Deus, será que amanhã eu vou estar de pé? Será que amanhã eu vou conseguir acordar? Muitos preocupados, como será o meu futuro? Só que a sua maior preocupação não pode ser com as questões externas. A sua maior preocupação tem que ser com outro mundo. Porque aqui existe um mundo, só que o seu coração e a sua mente é o seu mundo. E se existe um lugar que você tem que procurar a fundo e se preocupar constantemente, é com o seu coração e mente. E quando eu falo coração e mente, eu falo deles como coisas que estão interligadas. Muitos estão preocupados demais com as questões externas, mas são as questões internas que dirigem as nossas vidas. Repita comigo, por favor. O coração é a origem da minha vitória ou da minha derrota. A chave está no seu coração. Porque se o Senhor diz que Ele não escolhe os seus capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos, quer dizer que Ele está disposto a pegar os menores, os menos capazes, aqueles que são considerados aos olhos humanos, aqueles que assim, é inconcebível que essas pessoas vivam algo diferente. E Ele está disposto a pegar essas pessoas, desprezadas por muitos, aqueles que se sentem menores, mais frágeis, e colocar nas posições mais altas. O que isso quer dizer? O Senhor não olha para a aparência, o Senhor não olha para a sua condição financeira, o Senhor não olha para a sua família, o Senhor olha para o seu coração. Muitos diriam, eu jejuo, eu oro, eu faço os trabalhos sociais, eu gasto tempos em tempos assim no quarto de guerra, fazendo os meus propósitos, mas a minha vida ainda não saiu do lugar. Procure no seu coração. Algumas semanas atrás, eu falei sobre o rei Amazias. Para quem tiver curiosidade, vai ler sobre esse rei. Esse era um rei, foi um rei, que fez tudo que o Senhor aprovava. Então vamos colocar assim, era um rei obediente, que orava, que jejuava, mas no trecho diz, não de todo o coração. E qual que foi o final desse rei? Ele foi assassinado. Ele não teve um final glorioso. Nós costumamos dizer, e com esse espírito tomando nossos corações, que é o que está escrito, repita comigo, o final das coisas é muito melhor do que o começo. Só que antes do final, existe o começo, e existe o meio. Você não se prenda simplesmente ao final das coisas. Você não precisa viver o melhor do Senhor no final. Você já pode começar a viver o melhor do Senhor no seu início, no seu meio. E tudo isso está diretamente ligado ao seu coração. Quando nós temos um coração que acima de tudo agrada ao Senhor, automaticamente a nossa história começa a ser mudada. Mas assim, fica muito subtendido para muitos. O que seria um coração que agrada ao Senhor? O que seria um coração segundo o coração de Deus? Muitos ficam presos simplesmente a trabalhos solidários. Ter um grande coração é a pessoa que tem a capacidade de tirar de si mesmo e entregar para o próximo.
Ter um grande coração é você somente fazer declarações boas, falar bem de pessoas. Ter um coração bom são aquelas pessoas que não falam mal, que não fazem fofoca. Vai muito além do que isso, muito além. Quando nós falamos de um coração bom, é um coração pronto a obedecer a todo momento. Uma frase que meu pai sempre disse para mim: Vitor, se eu tiver que te corrigir 2, 3, 4, 10 vezes pela mesma coisa, tem algo que está muito errado. E com Deus é a mesma coisa. Com Deus, Ele não está simplesmente focado. Para Deus, o problema mais grave não é o seu pecado, mas sim a sua iniquidade. Porque se nós pegarmos a história de Davi, não foi um homem que não errou, não foi um homem pleno na obediência, assim, ao ponto de não ter errado nenhuma vez. Muito pelo contrário, Davi errou 1, errou 2, errou 10 vezes, Davi errou inúmeras vezes, só que isso não impediu dele viver uma vida extraordinária. Por quê? Porque ele aprendia com o seu erro. E onde está o segredo para termos um coração segundo o coração de Deus? Quando a palavra de Deus ela vem, ela confronta com o nosso coração, ele confronta com a nossa mente. Automaticamente nós já começamos a comparar. Puxa vida, você está falando isso, no meu dia a dia eu tenho agido assim, assim, assim. No início, te acusa. Quando a mesma palavra vier novamente com você, e ela não acusar mais, é porque você aprendeu a sua lição. E com isso, você está desenvolvendo um coração segundo o coração de Deus. Mas o coração é tão importante assim? Em Provérbios 4:23 diz: guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Agora, pegue o seu mundo. O que diz respeito à sua vida? Muitos têm a responsabilidade sobre as suas empresas, o seu trabalho, os seus filhos. Muitos têm responsabilidade sobre os seus casamentos. Muitos têm responsabilidades sobre outras pessoas. Aí estão todas as outras coisas. Daí, do coração, depende todas essas outras coisas. Ontem, para quem ainda não assistiu o culto, volte a assistir. Quer que a sua vida tenha um divisor de águas? Aconteça uma verdadeira mudança? Mude do tenho que fazer para o eu preciso fazer. Eu tenho que ir na igreja. Eu vou fazer o jejum porque eu tenho que fazer o jejum. Eu vou falar não para determinadas coisas porque eu tenho que falar não. Nós recebemos mandamentos, direções do Senhor. Isso aqui funciona como uma lei para nós. É uma lei? É uma lei. Só que você não pode conduzir a sua vida como se isso fosse uma imposição. Nós precisamos cair a ficha, muitos precisam cair a ficha, que por que você precisa ir à igreja ou restabelecer um relacionamento com o Senhor? Porque você precisa disso. Por que você vai jejuar? Porque você precisa disso. Por que você vai falar não para determinadas práticas, determinadas escolhas? Porque você precisa disso. Isso nós não falamos para vocês da boca para fora. Eu no meu dia a dia, minha esposa está aqui do lado acompanhando, nós temos as nossas particularidades, os nossos momentos de oração, nossos momentos de separação. E todas as vezes que nós acabamos, eu falo o seguinte: como que eu não faria isso se a minha vida depende disso? Enquanto as coisas do Senhor forem um peso, dificilmente você vai alcançar os seus objetivos. Aí que entra a história, faz, se esforça, só que tudo sendo imposição, tudo sendo um peso, você não vai alcançar o seu objetivo. Quando deixa de ser uma imposição e começa a fazer parte de você, aí você começa a viver uma outra história. Porque você acaba vivendo de forma natural o sobrenatural. Então para você, o natural é obedecer, o natural é sacrificar, o natural é ficar com aquilo que está escrito, e automaticamente isso traz o sobrenatural.
Olha o que diz em João 15, versículo 4. E se você tiver condições, vocês que estiverem na igreja, podem anotar ou tirar uma foto, e vocês tirem o print da tela, porque é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Permaneçam em mim. Repita comigo: e eu permanecerei em vocês. Muitos invertem no seu dia a dia o que está escrito aqui. O Senhor tem que permanecer em mim, para depois eu permanecer nele. Quando na verdade é o contrário. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando que nós precisamos estabelecer um relacionamento. Se nós pegarmos um homem e uma mulher, quantas vezes nós não presenciamos aquele orgulhinho? Eu não vou chegar nessa pessoa se essa pessoa não chegar em mim. Eu não vou mandar uma mensagem para essa pessoa se antes ela não me der algum sinal, não mandar mensagem primeiro. Eu não vou falar o que eu sinto enquanto ela não abrir o jogo para mim. Só que com Deus não pode ser assim. Todo primeiro passo em um relacionamento com Deus, repita comigo, começa comigo. Todo o primeiro passo para estabelecer um relacionamento forte, o primeiro passo deve ser o seu. Não espere o Senhor se aproximar de você, porque no versículo é muito claro: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E tenha algo dentro de você, onde o Senhor habita, onde Ele permanece, coisas extraordinárias acontecem. Por isso, dê o seu passo em direção ao Senhor, e assim Ele vai habitar em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir o fruto se não estiver na videira, vocês, repita comigo, também não poderão, eu continuo, produzir frutos a menos que permaneçam em mim. A vida por si só não é fácil. Tem as suas dificuldades, tem as suas lutas, e quem falar que é fácil, está mentindo. Só que Deus facilita toda a nossa vida. Imagina um cabo de vassoura e um aspirador. É para o mesmo objetivo. Você quer alcançar a limpeza máxima. Só que o que é mais fácil? Você fica varrendo, às vezes o pó levanta, sujeiras se espalham, ou você passa o aspirador e começa a pegar tudo que precisa ser pegado? O Senhor é um aspirador em nossas vidas. Nós vamos ter que nos esforçar, só que o resultado é muito mais prático, é muito mais fácil. Quando nós falamos de facilidade, muitos ficam presos a: se tem esforço, eu não estou disposto a fazer. Só que quando nós não estamos dispostos a fazer algo, você também não está disposto a viver um futuro melhor. E quando nós falamos de mudança, isso é algo que precisa entrar. Meu Deus, eu vou fazer a minha parte. Se o Senhor é o ramo, e eu preciso estar ligado, eu sou o ramo, e eu preciso estar ligado à videira, então eu vou me ligar a essa videira. E qual é a conexão do Senhor conosco? Coração e mente. É por intermédio do nosso coração, por intermédio da nossa mente, que nós estabelecemos relacionamento com o Senhor. Não se iludam, não é por intermédio da sua boca. Porque muitos falam, só que poucos vivem. Muitos batem no peito, só que poucos realmente têm um relacionamento. E quando isso entrar em você com entendimento e revelação, é impossível que os seus resultados permaneçam os mesmos. Olha o que diz a seguir. Em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, vou perguntar para vocês antes. Quem é você? Quem são vocês? Quem é você que está acompanhando aí do outro lado? Você sabe quem você é? Se você não sabe, é isso que você vai começar a dizer para você todos os dias. Vocês, porém, são, repita comigo, povo escolhido. Eu sou escolhido.
Escolhido por quem e para o quê? Eu sou escolhido por Deus para grandes propósitos. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação, repita comigo, santa. Sabe o que quer dizer a palavra santa? Repita comigo, separado. E quando nós falamos em separação, nós estamos falando em poder. Então nós somos nação poderosa. Propriedade, repita comigo, exclusiva de Deus. Como que você cuida daquilo que é seu? Como que você cuida das suas coisas? Imagino eu que com muito carinho, com muito zelo. Você é a mãe. Como que você cuida dos seus filhos? É sua propriedade exclusiva, não é? É a mesma coisa com Deus. Nós somos a propriedade exclusiva dele. E tudo que é nosso, nós temos uma atenção diferente. Tudo que é nosso, nós não tratamos de qualquer forma. Só que para nós nos tornarmos propriedade exclusiva de Deus, nós precisamos dar esse passo em direção a Ele. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são, repita comigo, povo de Deus. E não repita isso da boca para fora, porque quando nós falamos povo de Deus, nós estamos falando de resultados de Deus. Quando nós falamos de povo de Deus, nós estamos falando de um padrão de vida. E o padrão de vida de Deus é plenitude, excelência, vida completa. E você é esse povo. Você é essa nação. Você é propriedade exclusiva. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem, repita comigo, o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça. Graça, favor imerecido de Deus. Eu não mereço, mas eu tenho. Mas o fulano, ele tem resultados diferentes. Deve ter uma graça diferente sobre a vida dele. Ele merece muito mais que eu. Aí eu te pergunto, quem merece? Quem não erra? Quem em algum momento já não pisou na bola? É imerecido, é algo que foi disponibilizado para quem? Para o povo escolhido por Deus. Graça, favor imerecido. Nós estamos falando de uma capacidade para ir além. Nós estamos falando do Senhor acrescentar algo, que onde chegar as suas limitações, o Senhor te impulsiona para ir para mais. Quando nós falamos de graça, é nós não termos capacidade, nós termos grandes limitações, não termos recursos, mas o Senhor te dá graça para que você vá além, para que você tenha condições de viver uma vida extraordinária. A graça te faz ir além do que a sua capacidade permite. Automaticamente, a graça é a nossa ferramenta mais importante. Porque onde existe graça, existe favor. E onde existe favor, não existe sofrimento. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo foi revelado. Depositem toda a sua esperança. Não dependa daquilo que você pode fazer. Não dependa dos seus recursos. Não confie na sua capacidade. Porque quem confia em si mesmo tropeça. Dependa de Deus. Sejam filhos obedientes. A obediência é multiplicadora. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos. Agora, porém, sejam separados. Agora, porém, sejam poderosos. Poderosos para o quê? Repita comigo, para qualquer coisa.
Sejam poderosos, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, repita comigo, nos abençoou em Cristo, repita comigo com muita fé, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Aprenda a procurar nos detalhes da palavra de Deus. Aqui não disse, as abençoará, abençoarei. Aqui não diz, eu farei. Aqui é muito claro, que nos abençoou. Nós já temos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Porque tudo começa na parte espiritual. No mundo espiritual, tudo se define. Muitas vezes, aqui fora, a sua visão não está boa. Muitas vezes, as coisas não vão estar acontecendo aqui fora. Mas não quer dizer que no mundo espiritual não se resolveu. A mesma coisa nós voltamos na história de Davi. Quando Samuel chegou para ungir Davi, ele ungiu, o separou para rei. Mas ele não tinha assumido o trono. Ele não virou rei de imediato. Só que no mundo espiritual, tudo tinha sido decidido. Porque espiritualmente acontece, depois fisicamente você pode viver, você pode desfrutar. Só que tudo começa nas regiões celestiais, tudo começa no mundo espiritual, e o Senhor já está falando, você já tem. Repita comigo, eu já tenho. O Senhor já me abençoou, é meu. Você já tem o que diz respeito, tudo o que diz respeito para uma vida plena. Aqui diz, eu te abençoei com todas as coisas. Ele já te deu poder sobre a sua vida financeira, Ele já te deu poder sobre a sua vida conjugal, Ele já te deu poder sobre a sua vida sentimental, Ele já te deu poder para que você possa ter autocontrole, Ele já te deu poder sobre a sua saúde, Ele já te deu poder sobre todas as coisas. Não é algo que nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar para fazer a nossa parte, mas essa conquista já é nossa. Então você só tem que se posicionar para algo que é seu. Não é se posicionar para ver no que vai dar, é se posicionar para pegar algo que já é seu. Portanto, permaneçam firmes, repita comigo, nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Muitos estão escravos da mesma realidade. Muitos estão escravos dos mesmos problemas, muitos estão escravos das mesmas dívidas, muitos estão escravos dos mesmos sentimentos, muitos estão escravos das mesmas escolhas, muitos estão escravos dos mesmos problemas, das mesmas más notícias, muitos estão escravos, repita comigo, do mesmo nível. Mas o Senhor está falando hoje, você já tem a liberdade para viver algo novo. Você tem a liberdade para desfrutar de algo que você não tinha desfrutado antes. Então permaneçam firmes nessa liberdade. Porque se nós, em algum momento, decidirmos voltar às nossas velhas práticas, às nossas velhas ações e reações, automaticamente nós estamos nos escravizando novamente, ficando preso aos mesmos resultados. Repita comigo, eu sou livre para uma vida gloriosa. Se você é livre, nada pode te impedir. Se você é livre, nada pode te impedir, e deixa isso entrar no seu coração, ninguém pode dizer o contrário. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Repita comigo, favor imerecido. Você recebeu a graça com um propósito. Não foi sem sentido. Não foi à toa. Sabe se eu perguntasse para você, qual é o pior problema na vida de uma pessoa? A resposta é, cada um vai dizer que o seu problema é o pior. Para muitos, o problema financeiro é o pior, o problema de saúde é pior, para outros, o problema familiar.
E para que o Senhor te deu graça? A graça, não fique preso, não limite a sua vida. Entenda uma coisa, o que nós temos de mais importante é a nossa salvação. Só que a graça não é só para a salvação. A salvação é o mais importante? Sim, mas a graça é para tudo. Repita comigo, a graça é para uma vida plena. É para isso que é a graça na sua vida. Ela não veio sem sentido, ela não veio à toa, ela não veio sem um propósito. Ela tem um propósito, e o propósito é te favorecer, é te honrar, é te promover, é materializar os seus sonhos, os seus projetos, é te colocar num lugar de glória, em um lugar de honra, é materializar cada um daqueles seus projetos que hoje parecem estar tão distantes, parecem ser impossíveis de ser realizados, e a graça vem para te falar, é possível e você vai viver, porque o Senhor já nos abençoou, nós já temos. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era o capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor, repita comigo, estava com José. Eu continuo. Por isso, ele era bem-sucedido, repita comigo, em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Para quem se recorda da história, no início dela, José teve um sonho, e ele caiu no erro de compartilhar esse sonho com seus familiares, e quando ele compartilhou, os seus próprios familiares se incomodaram, sentiram inveja, não gostaram daquilo, não gostaram que José tinha tido uma experiência diferente que eles não tinham vivido, e por conta disso, eles se rebelaram contra José, eles pensaram em tirar a vida de José, e até tentaram. Um dos seus irmãos se posicionou, falou assim, não, vamos jogar ele no buraco, e ele foi jogado no buraco, e quando ele foi jogado no buraco, antes disso, a sua capa foi tirada, a sua capa que tinha sido dada por seu pai, e muitos pensariam, pronto, como que eu saio desse buraco? Como que eu saio desse problema? Como que eu saio dessa situação? Como eu vou vencer isso? Só que ele foi jogado no buraco, mas ele nunca se distanciou do Senhor. Os seus irmãos tomaram uma outra decisão, pegaram José, e resolveram vender José como escravo, e ele foi vendido para esse oficial Potifar, e quando José, conforme o tempo foi passando, ele foi mostrando que ele tinha um espírito diferente, uma capacidade de administrar, de cuidar das coisas, quando ele mostrou, repita comigo, excelência, em tudo o que ele fazia, Potifar o colocou como responsável, como administrador de todos os seus bens. Então, mesmo no fundo do poço, no momento de luta, ele foi promovido, ele foi exaltado, porque ele tinha uma graça, ele tinha um favor diferente na vida dele. E olha a justificativa, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. O favor estava sobre a vida de José, só que isso se estendeu sobre tudo aquilo que cercava a sua vida. Então, quando o favor se estabelece na sua vida, na sua cabeça, ele se estende para as demais coisas.
E assim como José tinha êxito em todo o trabalho que ele realizava, esse mesmo favor, essa mesma graça, nos permite termos êxito sobre tudo aquilo que nós semeamos, sobre tudo aquilo que nós cuidamos, sobre tudo aquilo que nós administramos. Tudo corria bem na casa e nas plantações, e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Já parou para pensar o que é o favor do Senhor estar na sua vida e você não ter que se preocupar com mais nada? Já parou para pensar o que é isso? E no início eu falei, uma característica muito comum da grande maioria das pessoas, se não todas, é a preocupação. Aqui o Senhor está falando, eu vou derramar sobre a sua vida um favor, ao ponto de você não ter que se preocupar com mais nada, porque tudo que você se propuser a fazer, você vai ter êxito. A sua única preocupação vai ter que ser com seu coração e com sua mente. E no que isso aqui tem a ver com a história de José? Ele foi traído pela sua própria família. Se ele tivesse guardado rancor, se ele tivesse guardado mágoa, se ele tivesse guardado pensamentos e sentimentos negativos a respeito da sua família, nada estaria acontecendo. Como ele tinha um coração que agradava o Senhor, mesmo naquele momento que parecia ser o fim, repita comigo, era só o começo de uma história poderosa. Então quando você guarda o seu coração, quando você guarda os mandamentos do Senhor, quando você para de ser pego naquilo que está escrito, aquilo que parece ser o fim, é só o começo de algo glorioso que o Senhor tem na sua vida. E não importa qual é o lugar que você está, não importa qual que é o lugar que você trabalha, não importa se a sua realidade hoje é limitada, aqui nós estamos vendo um escravo sendo bem sucedido, aqui nós estamos vendo um escravo ocupando uma posição de honra. Hoje você não é escravo, hoje você não trabalha como escravo, então você tem condições de alcançar os mesmos resultados de José, se não maiores. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador, não se preocupava, repita comigo, com nada. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado Potifar, ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. O que aconteceu? José começou a demonstrar um padrão que chamou a atenção da esposa de Potifar, da mulher de Potifar. E em um determinado dia, ela preparou uma cilada para ele. Ela encantou ele com o intuito que ele tivesse relações com ela. Só que José, ele teve autocontrole e domínio próprio. Ele não permitiu que isso acontecesse. E ainda, eu não separei esse trecho, mas ele disse o seguinte: como eu faria isso? O Senhor tem sido tão bondoso para comigo. E é o mesmo pensamento que nós temos ter conosco todos os dias. Por que eu vou falar não para o erro? Por que eu vou falar não para o pecado? Por que eu vou falar não para os meus sentimentos? Porque o Senhor tem sido tão bondoso para comigo. E esse ato, esse posicionamento, mostrou que José estava pronto para ser colocado em um nível mais alto. Só que como consequência, ela foi contar ao seu marido, José tentou abusar de mim, tentou me estuprar, isso gerou uma fúria dentro de Potifar. O que Potifar fez? Lancei ele na prisão. Então, de escravo, ele se tornou um prisioneiro. Puxa vida, mas desse jeito não. Eu permaneço na minha posição, eu faço tudo de bom, faço tudo que agrada ao Senhor, e aí a minha evolução é de escravo para prisioneiro? A impressão que não está acontecendo absolutamente nada, mas é muito pelo contrário.
No mundo espiritual está acontecendo um rebuliço. Então, quando parecer, passar pela sua mente que não está acontecendo nada, quando seus olhos te mostrarem absolutamente nada, no mundo espiritual está acontecendo muita coisa. No mundo espiritual, o Senhor já está te preparando para coisas muito maiores. No mundo espiritual, aquilo que já é seu por direito, já está guardado. Mas o Senhor estava com ele na prisão e tratou com bondade. Então, naquele lugar que era para ser um lugar de castigo, e repita comigo, e injustiça, o Senhor não permitiu. E ele foi tratado com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos, de todas as tarefas da prisão. Então não importa o lugar onde você está, quando você tem a graça, quando você tem o favor imerecido do Senhor, o Senhor te honra na sua posição, Ele te coloca em evidência, em destaque, colocando responsabilidades muito grandes nas suas mãos, no lugar onde você está. Então não existe aquela história, eu preciso ir para lá para viver o sobrenatural, eu preciso ir para lá para minha vida começar a ser mudada, eu preciso de um clima, de um lugar um pouco diferente para as coisas começarem a dar certo. Não, você precisa de um relacionamento com Deus, e é isso que vai mudar a sua história. Aqui nós vemos o Senhor mexendo com o coração de Potifar, do carcereiro, de todos aqueles homens que tinham poder e autoridade sobre José, com um único propósito: favorecer e beneficiar José. O carcereiro não precisava mais se preocupar, repita comigo, com nada. Lugares diferentes, o mesmo resultado. Pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso, repita comigo, em tudo que ele fazia. Repita de uma forma diferente, com seus olhos fechados. O Senhor vai me dar sucesso em tudo que eu fizer. Eu serei bem sucedido em todas as áreas da minha vida. Eu não vou mais me preocupar com absolutamente nada, somente em agradar ao Senhor. Pode abrir os seus olhos. Você crê nisso? Então isso vai se tornar uma realidade na sua vida. O Senhor pode pegar o pequeno e tornar grande. O Senhor pode pegar os improváveis e colocar nas posições de honra. Aqui nós vemos um homem que tinha um relacionamento com Deus diferente. Ele foi injustiçado, ele foi traído. Mas qual que foi o final deste homem? Eu vou ler junto com vocês. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele um Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. A graça de Deus estava sobre a vida dele. Não existia ninguém como ele naquele tempo. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Tentaram tirar a sua vida, depois se tornou um escravo, prisioneiro, e depois o governador do Egito. Abaixo de Faraó, ele era o maior. E aqui no final disse: eu o coloco oficialmente. Quando no início eu li, o Senhor já nos abençoou, Ele te colocou oficialmente nessa mesma posição. Você já tem essa posição. Só que, assim como o presidente, você precisa assumir esse mandato. Você precisa assumir essa posição. Porque o Senhor já te colocou oficialmente na posição de reinar sobre todas as coisas, sobre a posição de reinar sobre as injustiças, sobre o sofrimento, sobre as angústias.
sobre as invejas, sobre a miséria, sobre a escravidão, sobre as prisões. Oficialmente você já tem isso. Então vai reivindicar essa posição que já é sua. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Hebreus 4, versículo 3. Potifar, em um determinado momento, quando José assumiu, ele não precisou se preocupar com mais nada. Faraó, a mesma coisa. E com você, como que vai ser? Olha o que diz em Hebreus 4, versículo 3. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quando nós falamos de descanso nessa passagem, nós não estamos falando de levantar as pernas para o alto e viver uma vida para relaxar. Quando aqui diz, entramos em seu descanso, nós estamos falando de ter paz. No início eu falei sobre preocupações. Aqui o Senhor já está falando diferente. Paz. Você ter paz em todas as áreas da sua vida. Você ter paz e não ter que se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã o Senhor já entregou nas tuas mãos. Você ter paz e não ter que se preocupar se em algum momento pessoas vão te trair, te tratar com injustiça, se você vai ser tirado do seu período de escravidão ou não, se algum dia você será colocado ao lado de Faraó. O Senhor quer que você tenha paz, porque Ele já te deu. Não vivam preocupados com coisa alguma. Se preocupações resolvessem os nossos problemas, não existiriam problemas no mundo. Ninguém andaria com problemas. Vocês não teriam nenhum problema. Por isso que o Senhor está falando, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, repita comigo, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe, repita comigo, por tudo que Ele já fez. Não é agradecer por tudo que Ele vai fazer. Ele já fez, Ele já entregou nas tuas mãos. Você já tem unção para isso, você já tem graça para isso, você já tem favor para isso, você já tem autoridade para tomar posse daquela posição que é sua. Você já tem graça para vencer essas dívidas, você já tem graça para prosperar, você já tem graça para ser bem-sucedido em tudo que você fizer, você já tem graça para viver uma vida de paz. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração, o que eu falei no início? E que guardará o seu coração e sua mente em Cristo. A sua maior preocupação não pode ser com as coisas que estão acontecendo fora, mas sim com as coisas que acontecem dentro. O fora, Deus cuida. O que acontece dentro é responsabilidade nossa. Deus não interfere no seu livre-arbítrio. Então Ele não vai ter controle sobre aquilo que está acontecendo aqui dentro e aqui dentro. Mas você tem. E quando você consegue alinhar somente coração com Deus, ninguém vai te segurar. Ninguém pode. Repita comigo com muita fé. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Que coisas?
todas as coisas. Você pode materializar todos os seus sonhos e projetos. Você pode viver uma vida extraordinária. Você pode desfrutar de coisas que você via na vida dos outros, mas na sua vida você não conseguia ver como algo real. Você pode todas as coisas. Não existe aquilo que você não possa fazer. Não existe aquilo que você não possa realizar. Não existe aquilo que você não possa conquistar. E se alguém falar para você que você não pode, se na sua mente vier, você não pode, é mentira, porque você pode todas as coisas. Em Provérbios 16 diz o seguinte, repita comigo: a última palavra vem de Deus, e essa tem que ser a última palavra na sua vida. Eu posso todas as coisas. Quem está falando? Deus. Então se Ele fala, Ele financia. Se tem promessas, Ele tem um compromisso em honrá-las. Por isso eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Nós temos poucos minutos até o encerramento da reunião. Antes de vocês orarem, pedindo aquilo que você quer, comece a vasculhar no seu coração, aí no seu lugar. Você que está nos acompanhando pela transmissão, comece a vasculhar na sua mente, no seu coração, nos possíveis lugares que vocês podem estar tropeçando, e diga a Deus: meu Deus, eu não quero tropeçar mais. Eu não quero, meu Deus, mais cair. Eu não quero mais cair nessas mesmas ciladas. Eu não quero, meu Deus, fazer tudo o que precisa ser feito aqui fora, sendo que aqui dentro está um caos, e é isso que tem, meu Deus, definido o meu futuro, o meu presente, como estão as coisas. Não, meu Deus, me ajude a entender onde eu tenho sido roubado. Meu Deus, José foi injustiçado, assim como eu também muitas vezes fui injustiçado, mas nem por isso esse sentimento entrou no coração dele. José foi jogado no buraco, assim como por muito tempo eu estive no buraco, ou muitos estão no buraco, mas nem por um segundo ele perdeu as esperanças. Então diga: meu Deus, me ajude a encontrar no meu coração, me ajude a encontrar na minha mente, aquilo que tem impedido, meu Deus, que os meus resultados aconteçam. Meu Deus, me ajude a encontrar na minha mente, no meu coração, aquilo que tem travado os meus resultados. Se existe um sentimento que acaba com a pessoa, é aquele sentimento de não entender por que as coisas não vão, por que não acontece. Muitos falam: eu estou fazendo, estou cuidando, eu estou tratando, mas muitos não têm cuidado, tratado do seu coração. E o Senhor está falando: é nele que está o segredo para a sua prosperidade, é nele que está o segredo para a sua cura, é nele que está o segredo, a chave, e é nele que está a origem para todas as coisas que você tem buscado, é no seu coração. Então se você tiver um coração que agrada o Senhor, ninguém vai impedir de você viver coisas extraordinárias. Então diga: meu Deus, me dê um coração segundo o seu coração. Diga: meu Deus, me dê um coração segundo o seu coração. Meu Deus, eu não quero fazer as coisas porque eu tenho que fazer. Hoje eu entendo que eu preciso fazer. Meu Deus, por mais que a palavra do Senhor é uma lei, eu não vou tratar como uma imposição na minha vida, porque eu tenho prazer nela. É porque por intermédio da sua palavra que eu vou desfrutar de uma vida poderosa. É por intermédio da sua palavra que eu vou viver resultados que eu não tinha vivido até então. É por intermédio da sua palavra que eu vou ter esse descanso, que eu vou ter essa paz, porque por muito tempo, se existia algo que foi ausente em minha vida, meu Deus, foi paz. Eu não tinha descanso, era o tempo todo preocupado, o tempo todo ansioso, o tempo todo preocupado, como será o futuro, como será o próximo mês. Eu, por muito tempo, uma vida de incertezas. Mas o Senhor está te colocando oficialmente na posição de honra. O Senhor está te colocando oficialmente ao lado de Faraó, você tendo poder e governando sobre todas as coisas. O Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. O Senhor pode pegar o pequeno do pó, tirar o pequeno do pó e colocar sentado em meus príncipes. Então diga: meu Deus, eu quero ser essa pessoa. Meu Deus, eu quero ser esse mesmo José. Eu quero ser o José do meu tempo. Eu quero ser o José da minha família. Meu Deus, que mesmo no tempo onde ele permaneceu no buraco, ele não desistiu, ele perseverou, ele obedeceu, ele estabeleceu um relacionamento. E por conta disso, quando ele foi vendido, meu Deus, como escravo,
escravo, ele teve êxito, ele foi bem sucedido no lugar onde ele estava, depois ele se tornou prisioneiro, e ele continuou tendo êxito, ele continuou sendo bem sucedido. Então diga: meu Deus, eu vou ser bem sucedido, eu terei êxito em tudo que eu fizer, agora, nesse tempo, no lugar onde eu trabalho, na minha empresa, nos meus negócios, com aquilo que está em minhas mãos. Diga: meu Deus, não tem conversa, eu estou aqui porque eu quero alterar o meu destino, eu quero, meu Deus, alterar o meu futuro. Se na tua palavra diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas orem ao Senhor. Então ore, dizendo: meu Deus, eu não vou viver mais um pouco mais do mesmo, eu não vou mais viver, meu Deus, preso nesse buraco, eu não aceito, meu Deus, ficar como escravo. Meu Deus, hoje eu estou me levantando, hoje eu estou me posicionando, porque o Senhor tem essa liberdade para mim. Diga aí: eu estou assumindo a posição, eu estou me posicionando para viver algo novo, eu estou me posicionando para viver uma vida diferente, eu estou me posicionando, meu Deus, para viver uma coisa sobrenatural, porque eu posso todas as coisas por meio de Cristo. Diga: eu posso todas as coisas por meio de Cristo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, eu posso, meu Deus, prosperar, eu posso viver uma vida abundante, eu posso viver uma vida plena. Diga como será, apresente ao Senhor como será o seu final de ano. Diga: meu Deus, esse vai ser disparado o melhor final de ano de toda a minha história, esse será disparado o final de ano com os maiores resultados, esse será disparado o final de ano, os meses onde eu terei mais êxito, onde eu vou mais crescer, os meses onde eu terei respostas, onde eu serei colocado por cabeça, por cima. Diga: meu Deus, eu não aceito mais viver a mesma vida, eu não aceito, meu Deus, eu peço que o Senhor derrame dessa graça. Diga: meu Deus, eu derrame dessa graça, desse favor, para que eu possa, meu Deus, ir além, para que eu possa passar por cima, meu Deus, das minhas limitações, das minhas dificuldades. Diga: meu Deus, eu não tenho vergonha de admitir, eu sou pequeno. Diga: meu Deus, eu sou fraco, eu tenho capacidade limitada, meu Deus, mas eu confio que no Senhor não existe aquilo que eu não possa fazer. Diga: não existe aquilo que eu não possa realizar. Por muito tempo me vi como menor, como incapaz. Hoje eu me vejo como uma pessoa que não é talvez, mas uma pessoa que vai viver um final de ano extraordinário, uma pessoa que vai ser colocada nas posições mais altas, na posição de glória, na posição de vitória, em posições de honra. Diga: meu Deus, eu confio que o Senhor está me honrando, eu confio que o Senhor está, meu Deus, me exaltando, eu sei que o Senhor está me tornando grande e forte, eu sei que o Senhor está tornando a minha empresa, os meus negócios grandes e fortes. Diga: meu Deus, abençoe os meus clientes, que por intermédio deles, que eu seja honrado, que eu seja colocado por cabeça, por cima. Diga: meu Deus, assim como o José, ele foi colocado como prisioneiro, e naquele lugar o Senhor foi bondoso para com ele. Diga: meu Deus, seja bondoso comigo, seja bondosa com a minha família, seja bondosa com a minha empresa, seja bondosa, meu Deus, com a minha vida, seja bondoso, meu Deus. Eu não aceito, meu Deus, ficar preso nos mesmos resultados. Não, meu Deus, se eu fui criado para governar. Se eu fui criado, meu Deus, eu fui criado com o mesmo propósito de José, que era governar, não viver uma vida de escravidão, não viver uma vida limitada. Diga com toda a sua força onde você estiver, diga: meu Deus, eu confio que o Senhor está fazendo, porque o Senhor já me abençoou. Aqui nós lemos agora há pouco: e agradeçam por tudo que o Senhor já fez. Então agradeça por tudo que Ele está fazendo na sua vida agora, agradeça por essas dívidas terem sido sanadas, agradeça pela cura da sua vida, agradeça pela restauração do seu casamento, agradeça pela restauração da sua família, agradeça pela sua prosperidade, agradeça. Nós somos ensinados a chamarem as coisas que não são como se já fossem. Então agradeça como se você já estivesse vivendo. Diga: meu Deus, eu te agradeço porque eu já fechei esse ano por cabeça, agradeça porque eu já fechei com faturamento de X, eu já fechei, meu Deus, esse ano com um salário de Y, esse mês, meu Deus, eu já fechei por cabeça, por cima. Eu te agradeço por todas as curas, eu te agradeço porque a minha vida está caminhando como nunca caminhou antes. Eu te agradeço porque o Senhor está me favorecendo, eu te agradeço porque o Senhor está me honrando, meu Deus. E hoje eu tomo uma decisão, eu permaneço no Senhor, eu me aproximo do Senhor. Com seus olhos fechados, sua mão no coração, não diga nada. Essa é a decisão mais importante de todas na sua vida. Se você permanecer no Senhor, o Senhor permanecerá em você. E quando o Senhor permanece, ou quando o Senhor se estabelece na sua vida, não existem mais preocupações, não existe mais margem para derrota, não existe mais margem para humilhação. A partir do momento que o Senhor entra
os resultados dele saem. O Senhor nunca foi derrotado, Deus nunca foi humilhado. É impossível que Ele seja derrotado em alguma coisa. Agora imagina Ele na sua vida. Acaba se tornando impossível a sua humilhação, você ser envergonhado. Nunca mais. Nunca mais. Então não voltem atrás dessa decisão. Decida se aproximar do Senhor, porque você é povo escolhido de Deus. Diga isso para você. Diga: meu Deus, eu sou escolhido do Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor escolheu José para governar, eu sou escolhido para governar. Assim como o Senhor escolheu Davi para governar, eu também sou escolhido para governar. Assim como o Senhor escolheu Daniel para ocupar uma posição de honra, eu também estou sendo escolhido para uma posição de honra. Diga: meu Deus, e eu me faço propriedade exclusiva do Senhor. Aquilo que é nosso, nós tratamos e cuidamos da forma que nós queremos, da forma que nós temos vontade. Se eu sou propriedade exclusiva do Senhor, me use da maneira que o Senhor achar melhor. Diga: meu Deus, me use, porque eu sei que quando o Senhor me usa, o Senhor me leva para lugares altos. Quando o Senhor me separa, o Senhor me coloca em posições de honra. Por muito tempo eu não entendi por que as coisas não caminhavam. É porque eu não me fiz propriedade exclusiva do Senhor. Eu me fiz dono da minha própria vida. Só que quando o Senhor entra, quando é Ele que assume o controle, o seu destino começa a ser alterado por completo. Em João 14, versículo 12 até o 14, diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e repita comigo, e até maiores. Quando nós pegamos homens como Abraão, Moisés, Davi, Samuel, Daniel, eles eram representantes de Deus aqui na terra. Você se torna um representante de Deus aqui na terra também. E o Senhor está falando: você fará obras muito maiores do que Ele fez, do que os seus representantes fizeram. Isso está escrito. Repita comigo: é para mim e eu vou viver. Senhor, que onde as minhas palavras não chegaram, que o Senhor possa chegar. Toque nos corações, toque nas mentes. Meu Deus, que haja uma verdadeira limpeza, mudança, uma verdadeira faxina espiritual. Se existe algo que era pedra de tropeço, de atrapalho na vida do seu povo, que o Senhor possa fazer com que caia por terra agora. E eu quero declarar que a mesma coisa que aconteceu na vida de José, que venha acontecer na vida do seu povo. Meu Deus, que eles venham sair desse momento de escravidão, que eles possam vencer esses processos, para que eles sejam colocados, meu Deus, nas posições de honra, de vitória. Eu quero declarar sobre a sua vida, todos vocês que estão aqui, todos que estão nos acompanhando, que vocês recebam essa unção, esse poder, essa graça, esse favor, essa paz, para que vocês possam testemunhar e dizer no final desse ano: esse foi disparado o melhor ano da minha história de vida. Eu declaro que grandes ideias sejam colocadas na sua mente, capacidade plena, capacidade sobrenatural, capacidade para administrar grandes projetos. Eu declaro que você seja tirado de onde você está e seja colocado nos lugares mais altos, em posição de honra, de vitória, de glória. Eu abençoo a sua vida. Eu quero declarar que um dia será melhor do que o outro melhor do que o outro, e que vocês possam ter um mês melhor do que o outro, e vocês possam chegar nesse final de ano, não da mesma forma, mas por cabeça, por cima, em posição de honra, em posição de destaque. Receba essa unção, receba esse favor, receba essa graça, para que vocês possam assumir a posição que oficialmente é de vocês,
em o nome do Senhor Jesus. Eu concordo com cada uma das suas orações, eu concordo com as suas vitórias, eu concordo com as suas conquistas, e determino que uma nova história comece a ser escrita na sua vida, a partir dessa tarde, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, em o nome do Senhor Jesus.